Glória a Deus. Nos meses de janeiro e fevereiro nós falamos sobre batalha espiritual, libertação, esse processo tão importante para a vida das pessoas. A Bíblia diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O conhecimento da verdade traz libertação para cada um de nós. Amém? E agora, março e abril, provavelmente são 2 meses que nós vamos estar falando sobre finanças. Ok. Antes, porém, deixa eu só fazer um comentário da semana passada. Põe para mim. Semana passada eu falei alguma coisa sobre? Existem algumas coisas que nós precisamos entender. Deus tem alguns nomes que são chamados os nomes redentores de Deus. Amém? Esses nomes, eles mostram o caráter e o propósito da pessoa de Deus. Então, por exemplo, o nome de Deus em hebraico é um tetragrama, que são 4 letras. É um nome um pouco impronunciável. Os rabinos mais antigos dizem que mais ou menos é Yahushua, que é o nome de Deus, o qual ele é traduzido como Yahvé ou Jeová. Aí nós temos o nome de Jesus, que é Yeshua, que também é o significado do nome Josué, que significa Deus salva, ou Yahvé é a minha salvação, ou Deus é a minha salvação. E o Espírito Santo é Ruach, são nomes de Deus. Os nomes de Deus revelam a pessoa de Deus e o propósito dele. Por exemplo, o Senhor é a minha justiça, Yahvé Tsidkenu. Nós falamos muito, né? Ou então, algumas pessoas até colocam El Shaddai, que significa aquele que é autoexistente ou aquele que é todo-poderoso, que vai revelar. E uma das coisas que eu quero falar para você, pode tirar para mim, por favor? Que o Senhor, ele é a nossa prosperidade. Digo, o Senhor é a minha prosperidade. O pessoal de manhã estava melhor que vocês. Vamos lá, repita aí. Mas fala assim para me convencer. Que às vezes vai, o Senhor é a minha prosperidade. O Salmo 35, 27, ele diz o seguinte: cantem e alegrem-se os que amam a minha justiça, e digam continuamente: o Senhor que ama a prosperidade dos seus servos seja engrandecido. Primeira coisa que nós precisamos deixar bem estabelecido: prosperidade não significa riqueza, mas também não significa pobreza. Fui claro com vocês? Sim ou não? Então, eu preciso entender que Deus, ele tem um propósito, ele quer que eu seja próspero. Tá. Só que existem 2 coisas que são importantes, que eu quero explicar para você. Existe uma vontade de Deus, que nós poderíamos chamar de a vontade geral de Deus. Qual que é a vontade geral de Deus? O apóstolo Pedro diz que o propósito de Deus, o sonho de Deus, o projeto de Deus, a vontade de Deus é que todo homem seja salvo. Diga, todo homem seja salvo. Eu quero te fazer uma pergunta: todo homem será salvo? Não. Por quê? Porque nem todos conseguem receber, aceitar, conquistar aquilo que Deus tem para a sua vida. Então, existe uma vontade geral de Deus. Vou usar assim para você entender. Diga, vontade geral de Deus. Agora, existe uma vontade que ela é específica. Diga, específica. O apóstolo Paulo diz que nós precisamos, são 3 degraus. Nós precisamos conhecer, primeiro, a boa, diga boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Esse processo aqui é um processo longo e demorado. Porque a pessoa precisa descobrir qual é o propósito específico de Deus para a sua vida. Isso é um processo. Existem 2 escolhas. Escolha número 1 é a escolha de Deus. Escolha número 2 é a escolha do homem.
Quando se trata de reino de Deus, de ministério, corpo de Cristo, digo chamado e a escolha é de Deus. De novo, o chamado, mas fala outra vez. Quando se trata de algo humano, a escolha é minha. É você que decide com quem você vai casar. Deus pode intervir? Sim, mas a escolha ainda é sua. É você que decide a roupa que você vai usar, o carro que você vai comprar, a faculdade que você vai fazer, a escolha é sua. Deus, ele pode intervir na escolha humana. Pode. Mas nem sempre ele intervém. Porque se ele intervisse sempre, por exemplo, o nosso país não seria esse caos. E nós não podemos ser cegos e achar que tudo ou é Deus ou tudo é o diabo. É o exemplo da pedra que eu sempre dou. A pessoa está caminhando pela rua, ela tropeça numa pedra. Ele pode falar, poxa, Deus colocou essa pedra para me ensinar uma lição. Obrigado, Senhor. Pronto. Mas ele pode fazer o seguinte, ele pode tropeçar nessa pedra e ele pode falar, pedra endemoniada, pedra do demônio. O demônio colocou essa pedra para machucar meu pé. Então eu quero fazer uma pergunta para você. Quem colocou a pedra, Deus ou o diabo? Quem já teve pedra no sapato? Quem colocou a pedra, Deus ou o diabo? A sua sogra é de Deus? Paulo, Lili. Então, o que acontece conosco? Nós temos uma visão, muitas vezes, muito espiritualizada das coisas. Em relação à questão financeira, é mais ou menos isso. Se eu não prospero, se as coisas não dão certo, é o demônio. Esse demônio é desgraçado. Ah, esse demônio, esse Exu miséria, esse Exu pobreza. Ou, se eu não prospero, é que Deus quer me ensinar uma lição. Não, eu preciso tirar isso da minha mente. Salmo 35, 27. Cantem e alegrem-se. Diga, cantem e alegrem-se. Olha, Deus mandou você cantar, me cantar e se alegrar. Diga, o Senhor que ama a prosperidade do seu servo, seja engrandecido. Pela Bíblia, Deus quer que eu seja próspero, que você seja próspero. Amém? Então existem duas coisas. Diga prosperidade, diga fé. Diga educação financeira. Diga administração financeira. Duas coisas. O que eu preciso aprender então? Então vamos lá por parte. Ao homem que teme o Senhor, ele o instruirá no caminho que deve escolher. Na prosperidade repousará a sua alma, e a sua descendência herdará a terra. Deus disse que a sua alma, a minha alma, ela vai repousar onde? Boa noite, gente. Aonde que a sua alma vai repousar? Fala, gente. Ótimo, ok. Cante e alegre os que amam a minha justiça e digam continuamente. O quê? Não. Vamos lá. Fala alto aí. Então Deus quer que eu e você sejamos ótimo. Ok. Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenha saúde, assim como bem vai a tua alma. A palavra aqui, assim como próspera a tua alma. Então veja só. O apóstolo João, ele está escrevendo aqui para nós o seguinte: eu desejo que a tua alma, ela seja próspera. A alma é a mente, é o intelecto, é a psique, é o conhecimento. Quando você prospera no conhecimento de Deus, você está recebendo revelações de Deus para a mudança. Diga, conhecereis a verdade e a verdade vos... Ok, então a verdade nos liberta. Amém? Não, você não prestou atenção. Vamos de novo. Conhecereis a verdade vos... Então, o que é que liberta? Conhecimento da verdade. Então, existem verdades de Deus que trazem libertação, ou seja, cura financeira. Diga ai, ui, diga me dói o pé, diga alguma coisa.
Não é para doer o pé. Diga amém. Amém. Ok. Caminhando dentro disso, para você poder entender onde eu quero chegar, a Bíblia diz assim: ninguém pode servir a dois senhores. A Bíblia fala cerca de 215 vezes sobre fé, 218 vezes sobre salvação e 2.040 vezes mais ou menos sobre dinheiro, riqueza e prosperidade. Então, o maior problema do ser humano, o maior problema do homem, não é o diabo, é o dinheiro. Deus colocou mais sobre dinheiro na Bíblia, sobre riqueza e prosperidade, do que sobre fé e sobre salvação. Por quê? Porque Deus quer que você seja próspero. O problema, qual que é? Abra sua Bíblia comigo em Mateus, no capítulo 4. Nós vemos Jesus no deserto e Jesus está sendo tentado. O diabo, na sua tentação, ele chega para Jesus. Mateus capítulo 4. Vamos ler o versículo 8. Diz assim: novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: tudo isso te darei se prostrado me adorares. Aqui, nós temos uma coisa muito interessante. Satanás mostra a glória, as riquezas da terra, das nações, e diz assim: olha, se você se prostrar, se curvar, me reconhecer como Senhor, isso é adoração, eu te dou toda a riqueza do mundo. Jesus diz algo muito interessante. O que Jesus disse? Jesus disse assim: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. O que Jesus está dizendo? A prioridade dele não era o dinheiro. A prioridade de Jesus era fazer a vontade do Pai. Diga: vontade do Pai. Onde é que nós entramos aqui? Alguns de vocês chegam até a igreja desempregados, outros até chegam empregados, chegam doentes, cheios de problemas, e falam assim: pastor, eu queria que o senhor orasse para que Deus abrisse uma porta para mim. Ok, aí nós oramos, nós pedimos: Senhor, abençoe esse irmão, essa irmã, essa pessoa, né? Abra uma porta, dá um emprego, aumenta o salário, ele está fazendo um investimento, ok. E Deus, na sua graça, no seu imenso amor, Ele abre uma porta, e a pessoa entra por aquela porta. A maioria das pessoas, quando elas entram por essa porta, Deus deixa de ser prioridade, e a prioridade se torna o quê? O dinheiro. Quantas pessoas estavam desempregadas, surge um trabalho, uma loja no mercado, no shopping, e agora ela trabalha segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, terça, e ela esqueceu de Deus. Deus se tornou algo secundário para ela. Ela foi abençoada por Deus e a bênção se transformou em maldição. Você sabia que bênção pode virar maldição na sua vida? Deixa eu te dar um exemplo para vocês. Você tem um emprego estável. Está trabalhando naquele emprego. Alguém chega para você e fala assim: ô Antônio, lá na empresa está precisando de um cara que nem você, uma pessoa que nem você. Você não quer, não? Você vai lá, faz uma entrevista, gosta da proposta, do salário muito bom, excelente salário, você vai ganhar um carro da empresa, e aí você não busca uma direção de Deus, uma palavra de Deus. Você está querendo um salário bom. Deus quer que você seja próspero. Deus quer. E você, pega aquele carro da empresa e tal. Um mês depois você enfia o carro debaixo de uma carreta e você morreu mais cedo. Valeu a pena?
não valeu a pena. Eu não estou dizendo que você não deva mudar de emprego. Eu não disse isso. Eu estou falando sobre Deus ser a sua prioridade. Quem tomou café? Chimarrão? Quem está dormindo? É isso. Então, algumas pessoas, eles esquecem que Deus tem que ser prioridade na vida deles. O Senhor precisa ser a minha prioridade. O que Jesus falou? Jesus disse assim: você, eu, não podemos servir a dois. Diga, senhores. Quem já estudou a história aí? Um escravo no Brasil, ele tinha um senhor. O que significava isso? Ele era o quê? Ele era dono. Então diga, Jesus é meu Senhor. Se Jesus é teu Senhor, não me entenda mal. Você é um escravo. Ah, que isso, pastor? Nós falamos uma palavra mais bonita, mais refinada. Servo de Deus. Diga, eu sou servo de Deus. Melhorando um pouquinho. É escravo mesmo. É melhor ser escravo de Cristo do que, cavalo do capeta. O que você prefere? Então, se Jesus é Senhor da minha vida, Ele é meu... Fala, gente. Ele é meu dono, Ele é proprietário. Amém? Se Ele é meu dono, eu sou Diga, sou propriedade exclusiva de Deus. Diga de novo. Outra vez. Então o escravo, o servo, não tem vontade própria. Ele tem que ter uma única coisa: obediência. É aí que entra o problema. Porque nós somos rebeldes por natureza. Nós temos uma facilidade em discordar das coisas. Nós não concordamos com nada. Nós somos assim. O Brasil está passando por um momento que eu acho maravilhoso. Deus disse numa profecia, através de uma profeta chamada Cindy Jacobs, alguns anos atrás, na Igreja Batista Lagoinha, que Ele iria levantar a saia do Brasil e mostrar a vergonha. Olha que maravilha. Que coisa boa. Amém? Nós ficamos indignados. Olha aquele Lula como roubou, a Dilma como roubou. E você que mente? E você que engana a tua esposa? É o quê? E você que se corrompe? Então é fácil a gente apontar o dedo para os outros. Nós precisamos olhar um pouquinho mais para nós. Quando eu me converti, em 1982, mais de 30 anos, gente, crente era crente até debaixo d'água. Hoje a pessoa se vende, se corrompe, infelizmente. Então, se Jesus, Ele é o meu Senhor, eu sou propriedade de Cristo. E o que Ele fez? Ele deixou uma palavra para que possa dirigir e nortear a minha vida. Ele disse assim: você não pode servir a Deus e ao mesmo tempo ser servo, empregado, escravo da riqueza. O dinheiro precisa ser dominado. Por que eu estou falando isso para você? Porque acontecem algumas coisas. E eu quero falar algo para você. Isso aqui eu estou recapitulando. Você sabia que algumas pessoas, elas usam o dinheiro para dominar? Deixa eu dar alguns conselhos aqui que a Bíblia fala. Vamos supor que isso aqui é uma mulher. Um exemplo, isso aqui é um homem. Ana Luísa e Luiz Antônio. Eles se conheceram um dia, ela olhou para ele olhou para ela, começou a trocar mensagem pelo WhatsApp. Você estava tão linda na igreja hoje. Ai, que coisa. E aí, eles começaram a conversar, namoraram, noivaram, o pastor Patrício fez o casamento deles. Ok, presta atenção. A Bíblia diz assim, que quando essa mulher casou, ela não é mais dona de si. Esse corpo não te pertence mais.
Ninguém sabe disso aqui na igreja. Por isso vocês têm tanto problema. Então vou falar de novo. Senhora, quantas senhoras aqui são casadas? Tem uns que nem sabem, a gente casou, não, como é que a gente está, a nossa relação. Estamos juntos? Reunião estável, como é que é? Então vamos de novo. Quando a senhora casou, a Bíblia diz que o seu corpo não te pertence mais. Pertence a quem? Ao Luiz Antônio, o seu marido. Amém? Amém ou não amém? A Bíblia diz. Então, esse corpo é seu. Quer dizer, esse corpo é seu. Ok. A Bíblia diz que esse corpo aqui do marido agora não pertence mais a ele. Então, se o seu marido ele está um pouquinho obeso, a culpa é sua. A senhora não está cuidando bem do seu corpo. E se a sua esposa não está aquela maravilha, a culpa é sua. Você não está cuidando bem do corpo que Deus te deu. Quantos estão entendendo o que eu estou falando, mais ou menos? O problema é que o homem, se ele entender que esse corpo é dele, ele vai querer usar esse corpo. Quantos estão entendendo assim, mais ou menos o que eu estou falando assim? Pastor, que vai passando os anos, você vai dar um ensino para casar, e você fala, gente, vamos falar de vida sexual. Alguns falam assim, sexo. Bem, o que é isso? Já nem lembra mais. Então, como é que a mulher, ela domina? A mulher domina através do sexo. Como é que o homem domina? Através do dinheiro, porque nós é que temos a grana. Mas as mulheres descobriram isso, o que elas estão fazendo? Elas estão indo para a faculdade, estudar e trabalhar. Aí nós homens estamos o quê? Leia o que está escrito ali. Isso acontece. Então o marido fala, então é assim também, eu não te dou dinheiro, mas ela fala, eu também não te dou dinheiro. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Número 1, em divórcio e separação, eu vou ousar dizer, na América. Até que o dinheiro nos separe. É número 1. Sexo vem depois, mas número 1 é dinheiro. O maior problema dos divórcios, das separações, é dinheiro. É dinheiro. Existem outras coisas, mas número 1 é dinheiro. Não há consenso e acordo. Eu quero te fazer uma pergunta. Biblicamente, a mulher deve trabalhar? Quantos acham que sim? Quantos acham que não? Quantos ainda não acharam nada? Então abra sua Bíblia. Tem que dar uma resposta na Bíblia. Provérbios 31. Provérbios 31. Versículo 10 em diante. Mulher virtuosa, quem a achará? O que significa? Uma mulher que tem virtudes, talentos e dons. Acharam aí Provérbios 31, 10? O seu valor muito excede ao de rubis. Então diga, diga comigo, uma mulher virtuosa, uma mulher de virtudes, uma mulher de dons e talentos, custa caro para o homem. Ótimo. Diz o texto, versículo 11. O coração do seu marido está nela confiado. Escute. Uma mulher virtuosa é uma mulher confiável. 12. Ela só lhe faz bem e não mal. Uma mulher virtuosa é uma mulher que faz bem ao seu
Se a sua mulher não está te fazendo bem, ou o seu marido não está te fazendo bem, tem alguma coisa errada. Busca lã e linho e trabalha de boa vontade com as mãos. A mulher virtuosa, ela o quê? Trabalha. Ótimo. 14. Como navio mercante, ela traz de longe o seu pão. Levanta-se mesmo à noite para dar de comer da sua casa e distribuir tarefas às suas servas. 16. Examina uma propriedade e adquire. O que ela faz? Ela negocia. E aí você pode ler o resto em casa. Então, a Bíblia diz que a mulher virtuosa é uma mulher que sabe administrar bem. Quantas mulheres virtuosas tem aqui? Ótimo. Você sabe administrar o dinheiro do seu marido? A Bíblia diz que a mulher virtuosa, ela trabalha, ela adquire, ela examina. Agora, a mulher também é uma representação da igreja. Diga ai, ui, diga amém. Ok. Então, a igreja virtuosa, o homem ou a mulher que é a igreja do Senhor, é uma pessoa que sabe administrar bem. Então, diga administração. Diga educação financeira. Diga outra vez, educação financeira. Diga administração financeira. Então, esse é um lado da estrada. O outro lado, qual que é? É a fé. É a parte teológica, é a parte da revelação de Deus. Porque nós às vezes caímos de um lado, não, vou prosperar, Deus está comigo, vou prosperar, mas você está estudando, não estou estudando não, mas vou prosperar. Mas você está trabalhando, trabalhar para quê? Deus cuida de mim. Não funciona. Eu preciso ter equilíbrio em relação a isso. Amém ou amém? Aí, querido, o que acontece conosco? Nós não temos esse tipo de revelação de conhecimento. Nós temos costumes, hábitos, cultura, aquilo que nós recebemos dos nossos pais, uma cultura evangélica religiosa, que nós recebemos, que muitas vezes não é uma cultura bíblica. Cada igreja, eu entendo, tem a sua teologia, cada igreja tem a sua maneira de agir, mas nós não podemos misturar cultura religiosa com a revelação de Deus. Cada igreja tem a sua liturgia, a sua maneira como o culto funciona, mas isso é apenas uma questão de organização. Eu preciso ver o que Deus está falando. Dentro de tudo isso, acontecem algumas coisas. Na maioria das vezes, nós nos endividamos. Por que nós não nos endividamos? Por causa de duas coisas. Porque nós não temos uma boa administração financeira e nós não temos um conhecimento, uma revelação teológica profunda. E no nosso país, os juros são muito altos. E aí, nós colocamos a culpa no cartão de crédito, nós colocamos a culpa nos bancos, nós colocamos a culpa no governo. Querido, não morro de amores para o governo nenhum. Acho que nós temos que, como diz a Bíblia, orar pelas autoridades. Amém? Mas vamos esquecer um pouquinho esse povo. Vamos lembrar primeiro do reino de Deus. Diga reino. Diga governo. Diga domínio. A oração do Pai Nosso diz, venha o teu reino. Reino significa o governo de Deus sobre a minha vida. De novo, Jesus como Senhor. Jesus como meu dono. Jesus como o meu proprietário. Eu pertenço a Ele. Então o reino de Deus, ele tem três fases. Primeiro, a fase do vir o reino. Segundo, manifestar esse reino com poder, glória, autoridade e milagres. Terceiro, estabelecer esse reino em minha vida. Eu preciso que o reino de Deus esteja bem estabelecido em minha vida. O governo de Deus. Quantos estão me entendendo? Se eu não tiver uma revelação de Deus e uma boa administração, o que Deus colocar nas minhas mãos, eu vou perder. Um exemplo fácil. A velha história dos talentos. Talento era muito dinheiro. E teve um cidadão que recebeu um talento. Outros receberam mais. Mas por que ele recebeu um talento? Diga, Deus dá, segundo, a minha capacidade administrativa. De novo. Me convence. Então Deus não dá igual para todo mundo. Vou falar de novo.
Deus não dá igual para todo mundo. Vou falar outra vez, nem todo mundo aqui vai receber a mesma bênção. Deus dá de acordo com a sua capacidade de administração. O cidadão que recebeu um talento, ele foi medroso, diga covarde. Ele pegou o talento, que era a quantidade de dinheiro, diz a Bíblia que ele procurou um campo, um lugar e enterrou. Algum tempo depois, o Senhor veio pegar contas, prestação de contas, resolver a situação ali. E aquele homem chegou e falou assim: olha, eu sei que o senhor é um homem duro, o senhor colhe onde o senhor não semeou. Eu fiz o seguinte, eu peguei o que o senhor me deu, enterrei, não negociei, não fiz nada, e está aqui o que é teu. O senhor daquele servo ficou feliz com ele? Por que você não colocou o meu dinheiro no banco e eu o receberia com juros? Então diga, Deus não é contra o lucro. Deus é contra a balança enganosa, mas não contra o lucro. Estou te falando de princípios da Bíblia. Amém? Quantos estão me entendendo? Você trabalha de graça? Nem eu. Aí, querido, o Senhor ficou muito bravo, falou assim: mas rapaz, toma dele esse dinheiro e dá o que tem 10. Alguém falou: Senhor, mas ele já tem 10 talentos, cada talento é muito dinheiro. Ele falou assim: aquele que tem vai ter mais, e quem não tem, até o pouco que tem, vai ser o quê? Tirado. Então Jesus está falando de administração. O que ele põe na sua mão, você precisa aprender a administrar. Tem pessoas que ela parece um saco furado. Ela recebe, e aquilo nunca dá. Porque ela não entendeu a questão de prioridade. Olha para mim, não conversa agora. Depois do culto, você pode ficar 2 horas conversando lá fora. Então, queridos, o que acontece conosco? Nós erramos nessa parte de não entender o projeto de Deus para a nossa vida. Se você acha, Deus ama todos iguais, não misture amor de Deus com confiança de Deus. Uma das maiores revelações, dos maiores entendimentos que eu tive na minha vida foi: por que que Pedro andou com Jesus e Pedro não escreveu nenhuma carta? As duas que são endereçadas a Pedro, ele não escreveu, tão analfabeto que era, nada contra ele. Foi porque um amanuense, o secretário, escreveu para ele. E Paulo, que não andou com Jesus, se converteu alguns anos depois, escreveu mais da metade do Novo Testamento. Por quê? Porque Deus dá segundo a sua capacidade. Deus vai lhe usar segundo a sua capacidade. Por isso que nós brigamos tanto aqui na igreja com a juventude. Vai para a escola, vai estudar, vai aprender a falar espanhol, vai aprender a falar inglês, faz alguma coisa. Larga esse zap, irmão! Sai do Facebook, dona Maria. Vai ler um livro. Vai aprender alguma coisa, vai crescer, vai desenvolver, vai aprender. Por quê? Quanto mais conhecimento você tem, menos sofrimento você terá. Porque a Bíblia diz: o meu povo sofre, padece, o meu povo é destruído, porque falta o quê? Conhecimento. Esses dias eu li um livro do pastor Marcelo Almeida, chamado A Maldição da Expectativa. Um dos melhores livros que eu já li até hoje na minha vida. Eu aprendi tanta coisa que às vezes nós colocamos uma expectativa tão grande numa pessoa, ela nos frustra e a gente fica depois desanimado com aquilo. Fica a dica para você ler. A maldição da expectativa. Às vezes a esposa coloca uma expectativa no marido, o marido na esposa, o namorado na namorada, o pai no filho, o filho no pai, assim vai, e a pessoa nos frustra e a gente fica depressivo depois. Mas o que é isso? É conhecimento. O ladrão pode roubar tudo de você, mas o conhecimento ele não pode. E com conhecimento você prospera. Então, se nós não tivermos um entendimento claro dessas coisas, nós não vamos prosperar. Segundo, leia. Mulheres. Não, estou perguntando para as mulheres. Vocês gastam dinheiro? Quando estão deprimidas? Bem, me dá o cartão. Eu vou no shopping. Não vou nem falar sobre isso.
Você fica angustiado ao comprar algo necessário para você? Mesmo, homens. Deixa eu fazer uma pergunta, uma pesquisa que saiu. Deixa eu perguntar primeiro. Quem é mais mão de vaca, o homem ou a mulher? Pesquisa aí, pergunta do lado aí. Quem é mais mão de vaca? Quem é mais mão de vaca, o homem ou a mulher? Quantos acham que é o homem? Abaixo. Quantos acham que é a mulher? É o homem. Gente, por que nós somos mais mão de vaca? Outra pergunta, quem é mais mão de vaca? O homem solteiro ou o homem casado? Pesquisa aí, pergunta aí. Quem você acha que é mais mão de vaca? Homem solteiro ou homem casado? Porque o solteiro, quando ele se apaixona, ele faz o quê? Leva ela para comer o lanche. Lembra que eu falei outro dia aqui? Quase me bateram depois. Pastor, como é que o senhor fala que a gente não pode pagar lanche para as meninas? Eu falei, porque ela não está interessada em você, Bocó. Primeiro você tem que ver se o peixe está seguro. Aí depois ficavam as meninas, pastor, que isso? Não pode falar isso não. Só acha que a gente se aproveita? Acho não, eu tenho certeza. Mas enfim, coitado dos bocós solteiros aí. Mudando de assunto. Infelizmente, o homem casado, ele é mão de vaca. Por quê? Por quê? Porque uma mulher virtuosa custa caro. A mulher virtuosa custa caro. A mulher virtuosa custa caro. Isso aqui nós já falamos. Você faz questão de pagar sempre a conta? Não vou falar de novo, ok? Pecados que cometemos na área financeira. Então, primeiro, cobrar mais do que é justo. Vamos abrir a Bíblia, então? Provérbios 20. A Bíblia diz... Vamos lá. Provérbios, capítulo 20, versículo 10. Diz assim: 2 pesos diferentes e 2 espécies de medidas são a abominação ao Senhor, tanto um como o outro. Eu falei de manhã, mas agora à noite a gente está transmitindo ao vivo, está gravando, eu não posso contar. Há muitos anos atrás, tinha um óleo de soja lá no interior de São Paulo. Eu lembro que minha mãe comprava um óleo de soja tal. Eu falei de manhã o nome, agora à noite não dá. Que você comprava era 1 litro. Mas descobriram que dentro estava vindo... Alguém lembra dessa reportagem há muitos anos atrás? Alguém lembra do que eu estou falando? Eu só não posso falar o nome. Está gravando ali. Mas, o que é isso? A Bíblia fala que 2 pesos e 2 medidas é abominável ao Senhor. Deixa eu dar uma definição de abominação de mineiro que eu sou, lá de Minas Gerais. Quem já viajou de avião aqui? Tem uma sacolinha ali na frente que você sentiu uma indisposição, ou você for vomitar, você pega a sacolinha, né? Então, desculpa, é um pouco nojento, mas você entendeu o que é abominação. Tá. Então, imagina assim, você está viajando de avião, começa a ficar meio verde, virando o Hulk ali, e você vomita dentro daquela sacolinha. E você fica segurando aquela sacolinha. 40 minutos depois você está com fome. Você fala, vou aproveitar e comer isso aqui mesmo. Ok. Isso é o que Deus sente. Isso chama-se abominação. É uma coisa nojenta. A Bíblia diz que injustiça na área financeira, Deus tem nojo. É abominação. Te deu uma definição de como o mineiro pensa. O que é abominação? Algumas pessoas, elas são injustas nos seus negócios. Elas são corruptas. 2, adquirir dinheiro com mentira. Então, aquela velha história.
Você trabalha numa empresa, chegou no restaurante, almoçou, gastou R$18. Um almoço, um suco, alguma coisa. Aí chega no caixa, viu, você pode colocar 35 aí para mim? Que a empresa, quando você chega lá, você dá a nota, né? O departamento pessoal, ou o financeiro, paga para você. A pessoa gastou 18, mas ela recebeu 35. Deixa eu te contar um caso. Muitos anos atrás, tinha um cidadão, quem lembra da CBR Automóveis aqui? Já até fechou, alguém lembra? O cidadão trabalhava na CBR Automóveis. Estou te falando de coisa 15 anos atrás. Esse cidadão um dia chegou para mim e falou assim: pastor, eu vendo carro. E como é que eu vou falar toda a verdade para um cliente? Porque, por exemplo, se eu olhar um carro batido, eu não consigo reconhecer. Mas tem gente que bateu o olho e tal. Ele sabe que o carro foi batido. Quem é que consegue reconhecer isso? São poucas pessoas. Aí ele disse assim para mim: então, pastor, às vezes a pessoa pergunta para mim: esse carro foi batido? Eu sei que foi, que eu conheço carro, eu vendo carro há muitos anos. Aí eu falo: não, foi não. O que a pessoa está fazendo? Mentindo. Adquirir dinheiro com mentira. Aí eu disse assim para ele: querido, deixa eu te dar um exemplo prático aqui. A Bíblia diz que o diabo não cria nada. A única coisa que ele criou foi a mentira. Quando você utiliza algo que não é seu, ou você paga um aluguel por aquilo, ou você compra aquilo. Não tem como. Ainda que seja algo de graça, alguém pagou um preço. A salvação é de graça, mas Jesus pagou um preço por nós. Amém? Aí eu disse assim para ele: então, você pode ganhar dinheiro com a mentira. Mas, amanhã ou depois, o cão, o diabo, a Bíblia diz que o acusador, ele vai bater na sua porta. Tudo que você ganhou, você pode gastar com uma doença. Satanás pode tocar na tua esposa, nos teus filhos, em alguma coisa. Batata. Ele gastou dinheiro com a esposa, no fim ela morreu de câncer. Era 9h40, 10 horas, eu fui no hospital, a visitei. 2 horas depois, mais ou menos, ele me ligou que ela tinha falecido. E gastou dinheiro, e gastou dinheiro, e gastou dinheiro, e gastou dinheiro, e gastou dinheiro. Então, algumas pessoas, elas acham que elas são espertas. Olha, já tem um ditado: o mundo é dos espertos, mas o céu é dos santos. E santo significa separado, aquele que não se corrompe. Diga ai, ui, diga alguma coisa aí. Ótimo, então veja só. Você quer ser esperto, ganhar dinheiro com a mentira? Fica à vontade. Não sou nada para mandar em você. Mas como pastor, é minha obrigação te instruir. Amém? Para que depois você não chegue diante do Senhor e fale: eu não sabia. Sabia sim. Então você pode adquirir, ganhar. Você pode ganhar dinheiro mentindo. Você pode ganhar dinheiro se corrompendo. Porém, eu quero deixar bem claro que depois o diabo vai cobrar isso de você. Estamos conversados? Então, terceiro, realizar investimentos secundários e não necessários. Diga comigo, prioridade. Outra vez. Nas próximas semanas eu vou falar sobre 3 bênçãos. Quando nós falamos sobre primícia, nós falamos honra ao Senhor. Um dos benefícios da honra é o favor. Quando nós falamos sobre dízimo, nós falamos sobre proteção do patrimônio. Quando nós falamos de oferta, nós falamos sobre semeadura. Aquilo que você planta, 30, 60 ou 100 por 1 você vai colher. Então existe algo que eu preciso entender como prioridade. Prioridade é aquilo que vem primeiro. Eu recebi o meu salário, eu Paulo Lemos. Eu vou no banco, eu transfiro para o meu discipulador a primícia e o dízimo. Mando uma oferta para o meu conselheiro lá em Bandeirantes, Pauleiros. Mando uma oferta para minha mãe. Abençoo algumas pessoas as quais eu amo. Semeio na vida delas. Isso é o quê? Isso é prioridade. Aluguel, água,
luz, mercado, isso é algo secundário. Porém, algumas pessoas, elas fazem com que o secundário seja prioritário. Isso é pecado. A prioridade é Deus. Amém? Qual que é a nossa prioridade? Deus. E quando nós falamos Deus, nós estamos falando da sua pessoa e do seu reino. Da sua pessoa e do seu governo. Uma vez, em Santana do Livramento, no Rio Grande do Sul, uma senhora, ela disse assim para mim, pastor, e eu já ouvi isso muitas vezes. Ela falou, pastor, depois que eu melhorar financeiramente, depois que eu prosperar, eu vou dizimar, eu vou ofertar, eu vou semear na casa de Deus. Eu disse assim, a senhora nunca vai prosperar. E se a senhora prosperar, a senhora vai perder tudo. Porque não tem a bênção de Deus. Então eu preciso entender que o meu primeiro investimento é no reino, na causa e na casa de Deus. Amém ou não amém? Ótimo. Espero que você esteja entendendo o que eu estou falando. Adquirir dinheiro por roubo. Pastor, eu não tenho essa prática. Então vamos ver se você não tem essa prática. O que você entende por roubo? Para e pense aí um pouquinho. Nós muitas vezes, nós dizemos que somos honestos, nós trabalhamos. Inclusive Efésios fala sobre isso, cada um deve trabalhar. Mas eu quero mostrar algo para você. Você vai entender. Malaquias fala, roubará o homem a Deus. Jesus fala em Mateus 23. Hebreus diz que os homens que recebem o dízimo são homens mortais, porém ali aquele que vive para sempre. Então, imagina assim, Deus sabe todas as coisas? Deus sabe quantos fios de cabelo você tem na sua cabeça? Sabe ou não sabe? A Bíblia diz que uma folhinha, que para a gente não tem valor nenhum, ela não cai da árvore sem a permissão de Deus. Uma folha. Então Deus sabe todas as coisas. Amém ou amém? Então eu recebi o meu salário, eu ganhei um dinheiro por um trabalho extra, e eu não dizimei. Vamos supor que meu dízimo fosse R$100, R$50, ainda que fosse R$10. E com aqueles R$10, que era o dízimo, a parte que pertence ao Senhor, o que eu fiz? Eu comprei uma Coca-Cola, eu comi um cachorro quente. Então eu usei um dinheiro que não era meu. Era um dinheiro de quem? Não estou ouvindo. Do Senhor. Como é que chama isso? Quando você pega algo que não é seu. Alguém esqueceu uma Bíblia aí. Você pegou a Bíblia e levou para casa e embora. Como é que chama isso? Roubo. Ok? Escute. Adquirir dinheiro por roubo. É pecar, é transgredir a lei de Deus. Quando você usa o que pertence ao Senhor para outro propósito, para outro destino, isso é roubo. Sabe o que as pessoas às vezes fazem? Como pastor a gente escuta muito isso. Pastor, eu estou dividindo o meu dízimo. Dividindo o dízimo? Explica esse mistério aí. Crente é criativo demais, né? Eu estou dando 3% na Batista, não sei das quantas, 2% na Metodista, não sei, estou só dando um exemplo, isso é coisa que eu já ouvi. 2% sei na onde, 4% eu mando para o Silas Malafaia. Não funciona assim. Sua primícia, o seu dízimo, a sua oferta, você dá na igreja a qual você se alimenta. Fui claro? Agora, se você quer, como amanhã, por exemplo, amanhã nós vamos mandar uma oferta missionária para o Ministério Reinhard Bonk. É uma oferta que nós mandamos de tempos em tempos. É uma oferta missionária. O destino do dízimo, Deus já estabeleceu. Eu vou falar de novo. O endereço do dízimo já está na Bíblia. Está devagar. Então, a Bíblia diz, trazei todos os dízimos à casa do Senhor, do tesouro. O maior tesouro nosso é Jesus.
Você não tem direito. Eu sou da igreja Assembleia de Deus, então é na igreja Assembleia de Deus que você dá o seu dízimo, a sua fé. Fui claro? Você não tem autorização de Deus, eu não tenho para dividir meu dízimo, não tem. Se eu dei o meu dízimo, a minha oferta na minha igreja, e eu quero fazer uma oferta em outro ministério, mas a prioridade é a minha igreja. Amém ou não amém? Ficou claro isso? Ótimo. Por quê? Porque algumas pessoas eles têm a mania de falar assim, não, eu vou dar o meu dízimo para uma instituição de caridade. Dízimo não é para instituição de caridade. Não, eu vou dar o meu dízimo, meu cunhado está passando uma luta, dízimo não é para o cunhado. Quantos tem um cunhado aqui? Cunhado não é de Deus. Não sei que ele seja crente. Então, estou só brincando, gente. O que acontece? Nós destinamos o nosso dízimo para o endereço errado. Algumas pessoas fazem isso. Está errado, gente. Não é assim que funciona. Eu não sou contra você abençoar outro ministério. Fui claro? Fui claro? Mas primeiro é a sua casa. Imagina você que é marido, chegasse em casa e falasse assim para sua esposa, amor, eu vi a vizinha ali, como ela trabalha, né? Eu vou dar quinhentão para ela. A senhora que é esposa ia deixar seu marido dar R$500 para a vizinha? As mulheres não responderam nada. Ia deixar, irmã? Pastor, eu ia acabar com ele. Eu ia ter uma vassoura lá em casa que ele ia voar. É a mesma coisa, Deus está dizendo, você está fazendo coisa que eu não mandei, você quer ofertar na vida de alguém. Outra coisa interessante, deixa eu falar algo para você. Vamos supor que alguém chega para você e fala assim, um primo, um parente, um amigo, e fala assim, rapaz, você me empresta R$500? Aí você fala assim, rapaz, eu não tenho. Poxa, mas você está precisando? Eu vou fazer o seguinte, eu tenho um dinheiro na poupança. Irmão, não se tira dinheiro de caderneta de poupança para emprestar para os outros. Diga, ai, está doendo. Sabe o que você faz? Deixa eu ensinar algo para você. Diga, empréstimo não é de Deus. Pode falar, eu me responsabilizo diante de Deus. Diga, empréstimo não é de Deus. O que eu tenho que fazer? Abençoar a pessoa. Você fala assim, fulano, olha, é o seguinte, eu não tenho R$500, mas eu tenho R$200, eu vou dar para você, está aqui. Por quê? Olha onde começa o problema. Você empresta R$500 para a pessoa, e ela fala assim, daqui 1 mês eu te pago. E se ela não te pagar? Você já vai chegar em casa nervoso. Tá vendo, Ana Luísa? Emprestei dinheiro para aquele seu irmão. Ai, demônio do inferno. Você vai começar a ficar nervoso. Qual é a cidade que tem o maior índice de inadimplência do Paraná? Vou perguntar de novo. O jornal Tarobá mostrou. Qual é a cidade que tem o maior índice de inadimplência do Paraná? Pastor, o que é inadimplência? É quando você compra e não paga. Foi claro? Qual é? Cascavel. Isso é pesquisa. Aqui o povo compra, depois fala assim, me empresta seu nome. Nome não se empresta. Nome não se empresta. Nem cheque assinado. Em branco. Você é doido! Então o que você faz? Abençoa. Fulano, eu não tenho esse dinheiro, mas eu vou te dar 200. Aí você seja inteligente. Senhor, eu estou semeando na vida do fulano. Você não precisa me pagar, esquece. Como é que você vai dormir? Em paz. Você não fica com aquele negócio, daqui 30 dias eu vou receber aquele dinheiro. Aí o demônio fica a noite toda te atazanando. Você não vai receber nada. Aí você fica pensando, mulher... Aí ela, será que teu irmão vai me pagar? Cala a boca e dorme, criatura.
Então aprenda a dar, semear, plantar, abençoar pessoas. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Não fica com esse negócio. Sabe outra coisa que acontece nas igrejas? É o seguinte, o irmão faz negócio com o outro. Eu tenho aqui a televisão, a geladeira, um carro, e vende por... Eles não falam nada com o pastor. Aí esse cidadão aqui não paga esse. O que você acha que vai acontecer? Eles vão lá no escritório. Um deles lá. Pastor, eu estou com um problema. Fala, meu filho. Então, você sabe que eu tinha um carrinho, eu vendi por irmão Manuel, e, pastor, ele não me pagou. E o que eu tenho com isso? Quando você foi fazer o negócio, você me chamou? Não, então se vira. Aí sabe o que ele faz? O que ele faz? Fica chateado comigo. Mas que tipo? Que tipo? Que tipo é você, demônio? Que fez o negócio e não falou com o pastor? Não se faz negócio com o irmão. Ou se você for fazer é o seguinte, faz um contrato, negócio para lá, dinheiro para cá. Quem é que vende Jequiti, Avon, Boticário? Quem é que vende alguma coisa? Ninguém vende mais nada, já entendi, beleza. Então tá, não se vende fiado. De novo. Não se vende fiado. Mas, pastor, a irmã comprou um batom de mim bem feito. Ela com batom e você sem dinheiro. Não se vende fiado. Esse amém assim, eu estou entendendo, hein? Alguns da igreja já tem uma cadernetinha, irmão. Daquela, lembra das cadernetinhas? E aí, gente, as pessoas fazem esse tipo de negócio, a coisa dá errada. E eles querem que o pastor resolva. Eu vou deixar bem claro. Você quer fazer negócio com o irmão, você faz. Se ele não te pagar, você vem na igreja e sorria. Aleluia! Canta e sorria. E acena. Eu não estou brincando. Não se faz isso, não se faz. Porque você vai ter problema. Eu não tenho condições de comprar, então não vou comprar. A minha irmã mandou um WhatsApp para mim ontem. E ela falou assim, César, aqui tem sapato da Dudalina na promoção. Sapato que custa 350, 400 reais. Está 120. Ela mora em Franca, interior de São Paulo, capital do calçado. Ela falou, você quer? Claro. Eu amo sapato. Então eu tenho... Por isso que você tem que ter dinheiro. Diga para quem está lá, você tem que ter dinheiro. Aí tem um menino aqui na igreja, que ele é gerente de banco, terminou o culto e falou, pastor, pede um para mim também. Eu falei, para você é duzentão, filho, que eu preciso ganhar alguma coisa. Não é assim não. Brincando com ele. Quando você tem dinheiro, as oportunidades aparecem. Agora, quando você é um pé rapado, meu filho, a única coisa que vai aparecer para você é a mulher feia. É a única coisa. O que acontece, irmãos? A Bíblia diz, a palavra de Deus diz, outra coisa interessante é não ser fiador. Isso aqui eu quero ler. Vá comigo em Provérbios, no capítulo 6. Quando você é próspero, quando você tem dinheiro, as oportunidades vão aparecer e você vai aproveitar as oportunidades. Olha a minha dificuldade nisso aqui. Efésios capítulo 6. Provérbios, desculpa. Filho meu, se ficaste por fiador do teu companheiro, se deste a tua mão a estranho, e te deixaste enredar pelas próprias palavras, e te prendeste ou aprisionaste nas palavras da tua boca, faze isto agora, filho meu, e livra-te, já que caíste nas mãos do teu companheiro. Vai, humilha-te, importuna o teu companheiro, não dê sono aos teus olhos, nem deixe adormecer as tuas pálpebras. Livra-te como uma gazela da mão do caçador e como uma ave da mão do passarinheiro. Nós alugamos esse salão aqui.
E hoje nós pagamos, renovamos o contrato para 2018, são mais 3 anos, R$ 10.200 de aluguel. E nos primeiros 3 anos, nós tínhamos uma família aqui na igreja, que nós amamos muito, e eles foram os nossos fiadores. E foram para mim 3 anos de angústia, porque eu não gosto de usar nome de ninguém, mas às vezes eu sei que é necessário. Terminou os 3 anos, eu cheguei para o proprietário do salão e falei assim, olha, nós vamos renovar o contrato? Vamos, pastor. Nós nunca atrasamos o aluguel. Uma vez eu atrasei um dia, porque eu estava viajando, eu tinha que pagar na segunda-feira, eu estava viajando, eu cheguei na terça-feira, só. Mas eu expliquei para ele, pedi desculpa. Não, pastor, que é isso, tranquilo. Mas nunca atrasamos o aluguel. E eu disse assim, seu fulano, eu não quero mais ter fiador no contrato. Eu quero que o senhor me coloque ali, entendeu? Como locatário e tal. E aí, eu vou pagar para o senhor direitinho. Olha, o fiador é uma segurança. Ele vai responder se eu não pagar. E esse irmão colocou o nome dele, da esposa, da empresa dele, que ele tem uma empresa. Aí eu disse para o proprietário, eu não quero. E eu falei, Deus, o senhor sabe que eu quero fazer o que a Bíblia diz. Eu não quero que ninguém fique na minha mão, eu também não quero ficar na mão de ninguém. Aí ele pensou e falou, tá bom, pastor, então vamos fazer o seguinte. Coloca o senhor também como fiador. Beleza, ótimo, fechou. Me livrei. Tirei o irmão. Aí eu e a Rosana compramos um presentinho, fomos na casa dele. Agradecemos ele, falei obrigado, renovamos o contrato, você nos ajudou, nos abençoou, quero dizer que você está livre, pode ficar tranquilo. É assim que a gente faz, a gente tem que ser grato à pessoa, amém? Não é só dar um tapinha nas costas e falar obrigado, não, você tem que dar um presente lá, agradecer. Funciona. O que acontece com algumas pessoas? Elas ficam na mão do outro. Isso é muito perigoso. Deixa eu dar um conselho para você. Se você é fiador de alguém, de um filho, de um primo, de um parente, de um cunhado, de qualquer pessoa, você tem que entender assim, se ele não pagar, eu pago com alegria. O que eu disse? Se ele não pagar, eu pago de novo. Não, mas você está falando assim com a cara de urubu. Dá um sorriso para mim, vamos lá. Se ele não pagar... Não, mas sorria, eu quero que você sorria. Pastor, eu pago nada, então não seja fiador. Fui claro? Fui claro? Amém? Eu fui claro? Ótimo. Se você é fiador de alguém, a pessoa não liga para ele, fulano, recebi uma cartinha aqui, você não vai pagar. Não, querido, liga para ele e fala, olha, recebi uma cartinha, eu quero te contar uma benção que eu vou pagar. Para você. Que benção. Você me na sua vida. Deus te abençoe. Shalom. Tchau. Agora o que a pessoa faz? Ele se torna valise de alguém, fiador de alguém, fulano não pagou, ele fica bravo. Olha aí, fulano, eu fui ajudar. Você não foi ajudar? O problema é que nós achamos que ajudar é só... Entendeu? Emprestar o nome e assinar lá e colocar o imóvel como garantia. Não, isso não ajuda não. Então a Bíblia está dizendo, se você é fiador de alguém, corre, se humilha, pede para a pessoa libertar você. Ah, pastor, mas não tem como. Então é o seguinte, você é fiador de alguém e a pessoa não pagar, não brigue com ela. Porque a instrução de Deus é muito clara. Eu estou te ensinando como você deve fazer com suas finanças. E eu vou parar por aqui, que são 31. Eu vou parar no 6º. Aceitar suborno. Alguns anos atrás, hoje eu posso falar com tranquilidade, já passou muitos anos. A nossa igreja, eu era pastor ali na Avenida Brasil. E um cidadão candidato, pode fechar a Bíblia, gente, que eu já encerro. Um candidato aí a vereador na época me procurou e falou assim, pastor, eu
Queria ter uma prosa, uma conversa com o senhor? Pois não. Nós descemos até o escritório, conversamos um pouco, ele falou, então, o senhor sabe que eu sou candidato e eu queria o seu apoio. Eu falei, olha, querido, o que a gente faz? Qualquer pessoa é bem-vinda na igreja. Eu não dou microfone, não dou altar. Eu chamo a pessoa, apresento, faço oração. Tá bom assim para você? Não, até que tá bom. Mas eu queria o apoio do senhor. A conversa do cidadão. Quanto o senhor quer? Eu falei, quanto o senhor quer o quê? Dinheiro, quanto o senhor quer? Tá assim agora? Quanto o senhor quer? Ele falou, não, às vezes o senhor quer trocar o carro. Aí eu já fiquei imaginando, poxa, trocar o carro seria coisa boa, né, irmão? Pega um automático e tal. Um X35, assim. Carro de pastor, Santa Fé. Coisa boa, é ou não é? Mas assim, na hora eu assustei. Ele nem comeu pelas beiradas, assim, né? Ele já foi, quanto o senhor quer? Né? Ele poderia ter ido falar, pastor, olha, a gente queria abençoar a igreja, de repente o senhor quer fazer uma reforma. Não, já chegou, quanto o senhor quer? Eu falei, e agora? Eu falei, olha, assim, eu não quero nada. Eu te agradeço, de coração. Você pode vir aqui, a gente ora por você. Como outro candidato pode vir, como todos os candidatos, se tiver 200 quiser vir aqui na igreja, a gente faz uma oração aí, de 10 segundos para cada um deles, Deus abençoe. Mas eu não quero nada. Agora vem a revelação. Pastor, mas o fulano aceitou. E aí? Eu poderia aceitar. Aí ele procuraria outro e falaria, mas o pastor Paulo... mas se o fulano aceitou, o pastor Paulo aceitou, é benção, é Deus confirmando, duas testemunhas verdadeiras, está na Bíblia. Você entendeu? Então, algumas pessoas, elas aceitam suborno. Eu ministrei no culto da manhã, aí o irmão chegou para mim depois e falou, pastor, eu preciso saber do negócio. Eu estou fazendo uma negociação assim, com uma soja, não sei o quê, e tal, isso é suborno. Eu falei, explica. Ele explicou, eu falei, não, querido, isso é a negociação. É uma linha muito tênue. Você tem que entender o que é uma negociação daquilo que é um suborno. É diferente. Então, existem pessoas que elas transgridem a lei de Deus e elas acham que vão prosperar. Não, Deus é comigo, eu vou prosperar. Não vai. Nós vamos nas próximas semanas, eu vou encerrar. Os meninos já podem subir aqui para a gente. Nós vamos nas próximas semanas, são cerca de 31 tipos de pecados que nós cometemos e que nós podemos travar a nossa prosperidade. Eu queria que você ficasse de pé, por favor. Será que existem coisas que você tem praticado ou deixado de praticar que está impedindo a sua prosperidade? Será que você não está se corrompendo? Então eu preciso ter uma educação financeira, uma boa administração, um entendimento, mas eu também preciso ter a fé, eu preciso ter um bom fundamento bíblico, eu preciso de tudo isso. Eu preciso ter um equilíbrio entre ambos. E se nessa noite, algumas coisas que eu falei te abriu os olhos, eu quero que você coloque isso diante do Senhor. Fala, Senhor, eu estou fazendo coisa errada. E eu preciso me consertar em nome de Jesus. Amém? Apresenta assim suas mãos ao Senhor. Suas mãos vazias. Eu queria que você fechasse um pouquinho os seus olhos. Eu queria que você fechasse um pouquinho os teus olhos. Tem uma canção que é muito simples, nós cantamos, que ela diz que a fidelidade de Deus, ela é grande. Deus é sempre fiel, mas às vezes nós não somos.
E Deus tem procurado um Deus fiel. Tua fidelidade é grande, tua fidelidade incomparável é. Nada nem ninguém é como tu, Senhor. Ninguém é como tu. Bendito Deus. É grande tua fidelidade para conosco. Grande é tua fidelidade. Tua fidelidade é grande, Jesus. Tua fidelidade é grande. Tua fidelidade incomparável é. Ninguém é como tu. Bendito Deus. Grande é tua fidelidade. Solta sua voz, diga comigo mais uma vez. Tua fidelidade é grande. Tua fidelidade incomparável é. Como tu, bendito Deus, grande é. Pai, nós entramos na tua presença em oração nessa noite no precioso nome de Jesus. Nós sabemos que o Senhor é um Deus fiel e justo. O Senhor é um Deus que ouve e responde a oração dos teus filhos, do teu povo. Apresenta a Deus teu trabalho, apresenta a Deus tuas mãos, apresenta a Deus a tua oração, a tua petição, a tua gratidão. Ele é Deus tremendo, Ele é o nosso pastor, Ele que supre as nossas necessidades, Ele é Deus que ouve e responde. Talvez você não tenha conseguido prosperar, talvez você não tenha conseguido conquistar o melhor de Deus. A Bíblia diz: se quiserdes me ouvires, comereis o melhor dessa terra. E talvez você não tenha comido o melhor dessa terra, pois há pecados na sua vida, há erros, há falhas, há transgressões, há coisas que precisam ser consertadas, há coisas que precisam ser colocadas diante de Deus, há coisas que precisam ser colocadas diante do altar, e você tem que pedir o perdão ao Senhor. Diga: Senhor, me perdoa, eu não tenho sido fiel, eu não tenho praticado os princípios que o Senhor estabeleceu na sua palavra. Se Jesus é Senhor da sua vida, então Ele é o seu dono. Se Jesus é Senhor da sua vida, então você se torna propriedade exclusiva de Deus. E se você tem praticado coisas erradas, querido, é momento de consertar. O inferno está cheio de pessoas de boas intenções. Não basta ter boas intenções, mas tem que ter um coração disposto à mudança, tem que ter uma mente renovada, tem que ter um coração colocado diante do altar do Senhor. Então eu quero que você abra sua boca e o seu coração. Eu quero que você feche os seus olhos, por favor. Comece a falar com Deus. Comece a falar com Deus. Diga: Senhor, me perdoa, não tenho praticado a fé, não tenho praticado o amor, não tenho praticado, Senhor, aquilo que o Senhor estabeleceu na tua palavra. Ó Senhor, me perdoa em nome de Jesus. Lava minha alma, minha mente e o meu coração. Lava o meu espírito com o sangue precioso de Jesus. Eu sei que muitas vezes tenho cometido erros e falhas. Eu sei que muitas vezes eu tenho pecado contra ti. Igreja, é momento de orar. É momento de falar com Deus. É momento de abrir o seu coração. É momento de abrir a sua boca. É momento de você falar: o Senhor é um Deus fiel, mas eu muitas vezes não tenho sido fiel. Eu não tenho sido fiel, então me perdoa. Me perdoa, me lava, me purifica, me santifica. Eu quero renovar a minha aliança contigo.
Eu quero renovar o meu compromisso contigo. Sei que tenho errado, sei que tenho caído, sei que tenho pecado, sei que tenho transgredido a lei do Senhor, mas Tu és um Deus de graça, de perdão e de misericórdia. Sei que tenho julgado o meu próximo, sei que muitas vezes, Senhor, eu deveria ter abençoado pessoas, eu deveria ter plantado e semeado. Sei que muitas vezes guardei ódio, raiva em relação, Senhor, a outras pessoas, por causa de uma questão de finanças. Senhor, me perdoe em nome de Jesus, eu me arrependo, eu peço o Teu perdão, lava-me, purifica-me, santifica-me, renova minha alma, minha mente. Diga para Deus, diga para o Senhor, igreja, é momento de orar, é momento de abrir a boca, é momento de você falar com Deus. Ensina-me, Senhor, ensina-me a administrar aquilo que Tens colocado em minhas mãos. Ensina-me, ó Pai, no precioso, glorioso nome de Jesus. Ensina-me, Senhor, eu quero ir mais além, eu quero ir avante, eu quero caminhar um pouco mais, Senhor. E a Tua palavra diz que meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, buscar a minha face, se converter, se arrepender dos seus maus caminhos, então eu virei dos céus, eu perdoarei seus pecados e eu sararei a sua terra. Então, Senhor, eu me humilho diante de Ti, eu peço o Teu perdão, eu peço a Tua graça, eu peço a Tua misericórdia, pois Tu és um Deus fiel, Tu és um Deus fiel, Tu és um Deus fiel. Eu me coloco em Tua presença, ó Deus fiel, maravilhoso e majestoso. Bendito é o Teu nome, abençoa o Teu povo, Senhor. Dá sabedoria e inteligência para o Teu povo, conhecimento, compreensão clara da Tua palavra, no nome precioso, no nome glorioso, no nome que está acima de todo nome, que é o nome de Jesus. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará: Ele é Senhor, Ele é Senhor, Ele é soberano, Ele é grandioso, Ele é Emmanuel, Ele é Deus conosco, Ele é príncipe da paz, é Ele que sustenta o universo sobre seus ombros. Ele é o Filho de Deus. Nesse nome nós oramos, a Ele honra, glória, louvor e adoração. Oh, Tu és fiel. Cante comigo mais uma vez e diga: Tua fidelidade é grande. Diga para Ele: Tua fidelidade incomparável é. Nada nem ninguém, ninguém é como Tu. Bendito Deus, grande é Tua fidelidade. Grande é, Senhor Jesus, grande é Tua fidelidade. A Ele honra, glória, louvor e adoração. Grande é. Diga comigo: a Ele honra. Diga: a Ele glória, a Ele louvor, a Ele adoração. Diga: Pai, no nome de Jesus, no nome de Jesus, no nome de Jesus, eu recebo a Tua palavra em meu coração. Dê um aplauso forte ao Senhor. Aleluia. Amém. Eu preciso dos diáconos do dia rapidinho, nós vamos encerrar o culto. Deixa eu falar, esses 2 meses, março e abril, eu vou falar sobre finanças. Eu quero entregar um envelope para você. Não senta não, já vou encerrar. Se você já trouxe a tua oferta esse mês, a tua semeadura, amém. Se você não trouxe, eu vou pedir para os irmãos entregar um envelope, você vai trazer. Pastor, eu deixei de dizimar, de ofertar, não fui fiel ao Senhor nos meus tributos. Então você vai fazer uma oferta ao Senhor, uma oferta de remissão, de arrependimento. Mas se você tem sido fiel, uma oferta de gratidão. E se você já fez sua oferta, também, amém, glória a Deus, aleluia. Amém? Pode entregar. Eu acho que a maioria de vocês já fizeram a sua oferta esse mês, glória a Deus. Mas se você não fez, você tem a oportunidade. Queridos, para a gente encerrar, amanhã quero mais uma vez relembrá-los. Amanhã nós teremos nosso culto profético, 7h30 da noite. Os irmãos que se movem os dons proféticos vão estar aqui à frente amanhã. Então amanhã você pode vir 7h30. A palavra vai ser ministrada em nome de Jesus. Eu tenho certeza que será bênção para todos vocês. Amém? Algum recado mais? Pastor Zé, demos todos os recados, né? Está tudo em dia. E o pessoal da oração de sexta, não se esqueça que vai ser na quinta, por causa do feriado. E a galera do altar,
todos os irmãos, na sexta-feira, das 10 ao meio-dia, nós temos 2 horas aqui de conversa aqui, tá? Ok? Entregaram? Amém. Levante sua mão, que eu vou te abençoar. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a doce comunhão e consolação do Espírito Santo seja com cada um de vocês. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti e te dê a paz hoje e sempre. Que você tenha uma noite abençoada, uma semana de vida, de vitória e de conquista. Como ministro de Deus, eu te abençoo no nome de Jesus. Levante a mão bem alto, feche a mão agora e diga: Senhor, eu não abro mão das tuas promessas para a minha vida, para a minha família, para os meus negócios, no nome de Jesus. E todos digam amém. Dê um aplauso forte ao Senhor. Aleluia. Dá um abraço nessa pessoa linda do seu lado aí. Diga para ela: vai na paz do Senhor, Deus te abençoe. Bom domingo para você. Vai com Deus. Quer cantar outra coisa? Pode cantar. Bom domingo, boa semana. Vai com Jesus.